Hello! Boa tarde. Hoje, dia de quinta-feira, segunda semana que a gente faz uma dobradinha. Hoje eu tô muito ansioso porque é uma pessoa que foi muito especial na minha carreira, muito especial na minha história como artista. E é isso. Vamos lá, vão chegando que a gente vai começar hoje com a Agatha Oliveira e mais tarde, 18 horas, com a Eliane Fertzer. Oi, galera, vão chegando aí que... Oi, Amanda! Ó, nossa convidada já entrou aqui, já vou chamar ela. Vocês vão gostar bastante dessa troca de hoje. Tô ansioso. Ah! Oh! Olá, Meu amor! tudo bem? Tudo melhor agora. Que bom. Eu queria agradecer, começar agradecendo primeiro por você aceitar meu convite. Eu falo toda hora, quando eu falo com você, minha pró eterna. Que depois, durante a live, eu vou falar um pouco da nossa história e você foi a primeira pessoa a me tirar da zona de conforto da vida, assim, artística. Então, tá sendo muito especial para mim, então obrigado. Que bom saber disso. Eu que agradeço também, né? Você é, entrou em contato comigo com esse convite e falando de tantas outras pessoas que você já tem conversado aqui, né? Esse momento é muito importante, essa conexão. A gente está, né, aproveitando para estar se vendo, estar ouvindo um pouco mais da história uns dos outros, umas das outras e compartilhando coisas, né? Então, acho que parabenizo você por essa iniciativa e também agradeço muito, é uma honra estar aqui para esse bate-papo, minha primeira live. Pois é, primeira live, que honra! É verdade. É. Ontem, assim, essa semana tá muito especial porque ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que já trocam comigo, né, você ou que já trocaram, eu tenho pessoas que eu não conhecia, Uhum. né, que eu nunca tinha falado, trocado ideia. E a proposta é essa também, né? Hoje, essa semana tem pesquisadores, tem bailarinas, coreógrafos, enfim. Então, não vou perder muito tempo. Uhum. Toda vez que eu começo sempre falando sobre a minha experiência com o convidado, né? A gente se conhece porque eu fui seu aluno na Baleia Arte, né? Uhum. Logo no meu início de dança, então eu comecei a dançar, acho que um mês depois, 2 meses depois que comecei a dançar, já aula de. Eu achava, inclusive essa história é ótima, eu achava que Ágata era um estilo de dança, porque todo mundo falava, aula de Ágata. E aí eu comecei a fazer a aula e me apaixonei, assim. Foi a primeira vez que assim, eu acho que foi o primeiro momento arrebatador da minha carreira, né? Depois do primeiro inicial de querer dançar. Então, nossa Uhum. conexão foi essa. Foi a primeira lembrança que eu tenho sua. E aí, sempre eu assisti você em cena com o Jorge Silva, que já teve aqui também. Nos ateliês da vida, todos que você dançou. E vou Uhum. começar perguntando como foi que você começou a dançar. Uhum. Eu, na verdade, comecei a dançar por conta de eu tinha um ortopedista que recomendou, né? Porque eu tinha um desvio nas pernas, né? Eu tinha uma rotação interna. Usei bota durante, sei lá, 2, 3 anos. E aí, depois disso, ele conversou com minha mãe, meu pai, falou, acho que recomendo ela fazer balé, seria bom. E aí, minha madrinha, junto com eles, deu uma força para eles conseguirem me matricular na dança, né? Assim. Eu sou de Salvador, mas meu pai veio do interior, né? Ele é do sul da Bahia, uma cidade que não tem nem no mapa, assim. Cresceu na fazenda de cacau, assim, então não tinha nem luz elétrica onde ele morava. Meus avós trabalhavam nessas fazendas e ele foi o único dos irmãos assim, que se alfabetizou quando criança e conseguiu estudar e fazer uma faculdade. Minha mãe, da mesma forma, começou a trabalhar muito cedo, 14 anos, ela já começou a dar aula pessoal na Liberdade, dar aula no Duque de Caxias. Então, eles faziam sempre esse esforço para que a gente, nós, os filhos, pudessem estudar, né? Hoje são professores universitários e tal. E aí eles também fizeram esse esforço para que eu pudesse dançar também, né? E aí eu entrei e comecei a fazer aula de balé na Ebateca.
na Bateca Pituba, né? Eu tinha lá 6, 7 anos de idade. E comecei por isso, né? Como quase uma terapia. Mas depois fui me apaixonando, fui me envolvendo com as atividades extras que tinham, né? Para além das aulas e, enfim, os festivais. Tive grandes professores, grandes mestres e mestras lá na Ebateca. Né? Daí fui para a faculdade, enfim. Pode me parar quando você quiser. Tá bom, tá bom. Fique tranquila. Você falou de mestres e eu já vou emendar para a próxima, né? Eu queria saber se a gente consegue Uhum. fazer para você assim, um top 3 de mestres, assim, de professores que te marcaram nesse período de dançar, de formação, né? Nossa, só 3. Não, pode citar mais, não tem problema. Podem ter mais, porque assim, é muita gente que eu acho assim, toda oportunidade que eu tenho de aprender, para mim, é sempre uma grande oportunidade. Né? E eu tive grandes professores, professoras, né, nessa minha história, assim, na minha trajetória, que eu lembro assim de cada um contribuindo de alguma forma para o meu crescimento, né? Então, assim, lá na Ebateca, como professora de balé, eu me lembro muito de Helena, Ana Cláudia, Mônia, Ana Carla. Nossa, foi uma professora parceira, assim, também. E Carlinhos, né? Carlos Moraes é que foi, assim, um mestre que me acompanhou ali durante... E que eu acompanhei, né? Que eu ficava atrás dele. Mesmo depois de ter saído da Ebateca, eu corria atrás das aulas dele para poder estar aprendendo sempre um pouco mais com ele. Então, ele foi um grande mestre, não só do balé, mas ele também foi com ele que eu comecei a dançar com o Balé Brasileiro da Bahia, né? Tive a oportunidade de dançar Sauré, já na sua segunda formação, né? Que o Balé Brasileiro da Bahia teve a sua primeira formação lá no Teatro Castro Alves ainda, e aí depois lá nos anos 90, Cristina Gonçalves, Aida Ribeiro tiveram a iniciativa de tentar fazer uma outra formação, né, do Balé Brasileiro da Bahia, e eu fui parte, assim, por alguns anos, e Carlinhos coreografou Sauré e outros trabalhos também, então também entrei em contato com outras linguagens, assim, um pouco mais ligadas à matriz africana, à nossa cultura baiana e afro-brasileira. Ah, legal, Eu tive. Então, na Ebateca eu menciono esses. Não sei se você quer que eu continue falando aí depois de faculdade, enfim. Pode falar, fica à vontade. Eu vou ficar aqui, ó, adoro. Sim. Então, é isso. E depois, na época do vestibular, eu fiz vestibular para dança, entrei na UFBA, que foi um lugar também de muita transformação para mim. Eu conheci entrei num novo meio, assim, né, em termos da dança, um novo circuito. Tive muitos professores e professoras que me ensinaram muita coisa. Suzana Martins, Nelma Seixas, fui aluna de Dina, Torinho, Antrifo, enfim, Lia Rodrigues, grandes mestres assim que eu tive lá dentro, mestras e mestres, Sérgio Souto, Beth Rangel, enfim, uma galera assim muito, Lúcia Lobato, que foram muito marcantes assim, né, cada um de seu jeito. E eu tive lá abriu-se o leque assim desse contato com as disciplinas, né, de caráter mais criativo, que era uma coisa que eu nunca tinha tido contato antes, era completamente novo para mim, e foi muito transformador nesse sentido, foi muito desafiador, no início era difícil para mim, mas depois foi o que abriu as portas para outras coisas, outros espaços na minha vida, né? E o contato com a dança moderna, e na escola de dança também tive contato, foi transformador, porque eu tive contato com outras pessoas do circuito da dança que eu não conhecia, né? De um circuito que eu não conhecia. Jorge Silva mesmo foi lá que eu conheci, né? Assim, eu me lembro dele nas primeiras semanas de aula, na escada, ele me parou e perguntou assim: você quer vir ensaiar comigo? Quer dançar comigo? Eu nunca tinha visto Jorge antes. Quero! Pronto. Aí ali tudo começou, né? Assim,
Fui ensaiar, chego no ensaio com ele, aí já encontro também outras pessoas que são muito referências para mim, de parceria na dança, assim, de inspiração de parceria, Simone Bonfim, Bárbara Barbará, Matias Santiago, Denilson Couto, Djalmi, muita gente, assim, Valdemir, enfim, fui encontrando, conhecendo, eu chegando ali, e fui conhecendo essas pessoas que também contribuíram muito na minha trajetória. Cláudia Guedes, depois virou uma parceira, assim, também no Dance Brasil. Enfim, então na UFBA tiveram muitos mestres e mestras, assim, que foram também me colocando dentro desse outro circuito, né, da dança. Engraçado que você citou, você falou sobre essa transformação, né? Quando você passou para a UFBA, e eu senti a mesma coisa, e nós tivemos muitos professores parecidos, né? Nelma, Beth Rangel, Sérgio, vários professores que foram seus professores, foram meus professores também quando eu entrei. E eu queria saber porque eu sempre conto aqui que eu que vim de escola de balé, e você também, né, começou na escola de balé. Quando eu entrei na UFBA foi uma ruptura para mim, assim, foi uma transformação também, né? Eu tomei aquele baque inicial, mas para mim foi um baque positivo. Você sentiu também esse baque, essa transformação, apesar de ser momentos diferentes da escola de dança, né? Eu já fui da terceira turma da reforma, segunda turma da reforma. Hum. Sim, sim. Eu não tinha ainda reforma na época, né? E era completamente diferente o, o, o currículo, né? Mas, enfim, para mim foi transformador, foi desafiador, como eu falei, porque eu nunca tinha tido contato com essas disciplinas, né? Mais ligadas às improvisações, ao conhecimento e criação de um vocabulário próprio, até o contato com a dança moderna mesmo. Eu já tinha tido, né, algum contato na Ebateca, mas assim um estudo mais profundo das diversas linhas de dança moderna, né? Mais norte-americanas em sua maioria, mas a Trifo chegava também com uma linha um pouco mais alemã, enfim. Desse conhecimento de tantas outras possibilidades em relação a linguagens da dança, né, que existiam, que eram possíveis, das danças folclóricas junto com o Bebé. Nossa, Bebé, para mim, era um momento muito rico para mim nas aulas dela. Então foi muito desafiador. Eu fui do GDC também, e no GDC peguei também uma temporada de criação com o professor David Anitelli, né, que trabalhava com improvisação, era improvisação o tempo inteiro. Então, assim, para mim era desafiador. Às vezes eu chegava e não queria, eu falava, não quero ficar aqui improvisando. Aí eu sentava e dizia assim, professor, desculpa, mas hoje eu não consigo. Ele, ótimo, improvise com isso que você não consegue. E aí, enfim, foi uma barreira, assim, até eu encontrar qual, né, o meu caminho por esses processos, né, de improvisação. Foi, foi desafiador, mas eu também seguia em frente, ia encarando os desafios, assim, até que ia conseguindo, de alguma forma, ir navegando ali por eles e aprendendo muita coisa dali para frente, né? Sim. Eu sempre pergunto também, quer dizer, na verdade essa semana surgiu uma pergunta, uma curiosidade minha, e eu vim perguntando ao longo da semana e vou também fazer essa pergunta para você. Você se lembra qual foi o espetáculo de dança que você, assistindo como espectadora, te deu aquele start, assim, aquela vontade de estar ali, que te afetou de alguma forma? É... Tiveram alguns espetáculos, assim, não, é porque estou tentando lembrar de espetáculos mais antigos, assim, porque tem espetáculos mais recentes que me marcaram tempos depois, assim, né? Que depois eu fiquei lembrando, por isso que eu gostei tanto daquele espetáculo, porque me tocou nesse sentido, naquele sentido. Enfim, tem Sem Saída, né, de Jorge Silva, que eu assisti
na oficina de dança, que me marcou muito. E tem também o trabalho, na verdade, eu não assisti, eu comecei a ensaiar, que eu tenho que falar, que foi o espetáculo Quilombos, que a Edileuza coreografou com o Dance Brasil, né? Que foi aí também uma parte da minha história de vida e dos meus mestres e mestras está ali, né? Passou por ali, pelo Dance Brasil. E a minha história com o Dance Brasil. Então, eu fui selecionada num primeiro ano, em que ela começou a montar quilombos, e aí eu comecei a ensaiar, e falei, nossa, é aqui que eu quero estar, assim, sabe? Onde você vê aquele negócio, assim, aquele lugar, você se encontra. E aí acabou não rolando, porque eram apenas... Ele tinha selecionado 5 mulheres para viajar, e só conseguiu a verba para levar 4. Enfim, eu era mais nova, estava chegando, e eu não fui nesse primeiro, não fui selecionada para ir na primeira viagem, mas eu participei de alguns ensaios. E eu cheguei a ver, né, até o final dos ensaios, como é que estava ficando. Nossa, eu quero muito dançar, eu quero muito estar nesse lugar. E aí fiquei na torcida para que realmente no ano seguinte acontecesse e ele me convidasse, ou que eu tivesse outra audição e que eu pudesse, de fato, entrar, né, naquela companhia, porque eu queria muito dançar aquele trabalho, que é no trabalho de Edileuza Santos, né? E aí foi bom porque depois eu consegui entrar, de fato, no ano seguinte, dançar quilombos e ficar ali trabalhando com a Edileuza ainda mais por 6, 7 anos no Dance Brasil, fazer parte de outros espetáculos dela também. Como Que eu acho intérprete, como intérprete, eu acho que quando eu me tornei seu aluno, eu vi você dançar muito, né? Nesse período, eu comecei a fazer aula com você em 2003. Na época que você dançava Uhum. muito, né? E tinha o Dance Brasil, que a gente assistia. Eu me lembro que o Dance Brasil dançou uma vez no TCA. Eu tenho esse programa até hoje. O programa dança no TCA. E eu lembro da gente, você levar a gente para assistir ensaio, porque eu e Vinícius sempre teve essa pretensão de ser profissional. E aí você quer? Vamos embora. E levou a gente para fazer ensaio. Uhum. Eu fiz a audição do Dance quando você não estava aqui, passei na audição e aconteceu a mesma coisa comigo, tipo assim, comecei a ensaiar e aí o mestre Gelon me chamou e disse, ó, eu gostei muito de você, eu adoro gente pequena, adoro bailarino pequeno, mas a gente só vai ter 2 vagas e eu acho que não vai rolar. Mas eu queria que você continuasse fazendo aula, então passei um período fazendo aula na montagem, aí depois ia rolar uma viagem, mas não rolou. Então o Dance também me marcou nesse sentido. E muito por causa de você, porque eu só fui atrás do Dance porque eu lembro de você lá, e era um elenco incrível na sua época, inclusive, né? Era um elenco voraz, né? A gente assistia o ensaio, o ensaio era um espetáculo pra gente. Eu ficava assim, eu lembro que Marcos Napoleão trabalhou como ensaiador também, não foi na sua época? Ele, Foi. né? E eu amava Primeiro assistir. Léo Reis ficou bastante tempo, né? Léo Reis, bastante tempo. E por 2 anos, eu acho que Marcos ficou uns 2 anos como ensaiador com a É. gente. Eu E fiquei por você. 10, né, no Dance Brasil. Aham, ó, tá vendo? E como intérprete, assim, pode citar mais de uma, viu? Não precisa ser uma, não, que a gente tem tempo. O que é que te marcou, assim, na sua carreira? Como intérprete, Você falou essa de aí eu Edileuza, que também é via minha... do trabalho, né, de quilombos. Como intérprete, você diz assim, vendo outras pessoas dançarem como Não, intérprete. você É dançando, isso? você participando mesmo, de fato. Hum. O que é que leva, assim? Então, nossa, essa temporada, para mim, assim, essas experiências todas trouxeram muita coisa para mim como intérprete, muito aprendizado e aprendizados diferentes, né? Com Jorge Silva é sempre surpresa, sempre desafiador, é sempre. Nossa, é muita coisa, é muito estar presente na cena, você tem que estar inteiro, você tem que estar. Eu aprendi muita coisa com os trabalhos de Jorge, assim, com ele, nos ensaios, né? Já teve coisa de eu chegar logo no início e ensaiar um. Não, vem ensaiar.
eu tô precisando que você faça um solo aqui, não sei o quê, vem ensaiar hoje, eu ia ensaiar. Ele, não, tá bom, vai apresentar agora. Eu falei, como assim eu vou apresentar agora? Ele, não, tá ótimo. Mas não tem figurino, não tem nada, Jorge. Não, tá ótimo, assim como você tá ótimo, vai apresentar agora. Eu, meu Deus do céu. Então, assim, eu desconstruí aquela coisa de ter que estar preparada para dançar, de ter que estar né, muito bem ensaiado. Na verdade, me trouxe muito essa coisa do momento, né, de viver aquele momento, de dançar. Aquilo é a minha paixão, aquilo é o que eu quero fazer, eu quero estar no palco, então eu vou estar do jeito que eu estiver, assim, né, com aquela preparação que já tinha tido ali 2 horas antes da apresentação. Mas, enfim, aí com Edileuza, no Dance Brasil, que foi muito importante, né? Muito, muito aprendizado como intérprete. Edileuza olhava para mim e dizia assim, Agatha, afro, viu? Vai fazer aula de afro. Aí eu, claro, aí corri atrás de aula de afro. Entrei na capoeira também, porque Gelon também, muito inspirador. Foi muito bom fazer parte assim, de um processo de transformação na companhia em relação à linguagem de movimento, né? Que foi um processo de ver acontecer a integração entre dança moderna, mais numa linha de Horton, que era uma linha que é uma linha que ele se identifica muito, e a capoeira, né? E passar por isso acontecendo e fazer parte desse processo, junto com Claudinha também, que a gente chegou um momento que a gente falou assim, não, vamos fazer capoeira, vamos, a gente precisa correr atrás disso, não dá só para ficar fazendo aula de capoeira aqui na companhia, vamos fazer capoeira. E a gente foi fazer capoeira, então a gente ensaiava com a companhia e treinava capoeira, por 6 anos a gente ficou ainda treinando capoeira, corda amarela, corda laranja, não sei o quê, passando ali por essas fases, né? E então isso foi muito, muito importante. Matias Santiago também coreografou no Dance Brasil, o Mameluco foi um trabalho super interessante. Então, para mim, como intérprete, o Dance Brasil também foi uma experiência grande. E eu tive uma temporada no Rio de Janeiro também, né? Sem falar em todos os ateliês, né, coreográficos, que cada uma chegava com uma proposta diferente, um processo criativo diferente, né, uma proposta diferente para a cena. E aí também foram experiências incríveis, mas eu tive um período também no Rio, que eu trabalhei com arquitetura do movimento, Andréa Jabor, uma pesquisa que era para ser um projeto para um espetáculo só, sobre o samba, né? Uma investigação das matrizes do samba, dos princípios de movimento no samba, né? Mas que acabou crescendo e virou um projeto assim, de 6 anos, 3 espetáculos. Um aprofundamento, inclusive um ano de aprofundamento em relação à manutenção, à pesquisa histórica, a contato com mestres e pessoas que fazem o samba ainda hoje, que vivem no samba, né? Helena Teodoro, uma pesquisadora incrível, feminista, negra, lá do Rio de Janeiro, também chegou junto com a gente para trabalhar nessa pesquisa das 3 matrizes do samba carioca, né? O samba de terreiro. A gente promoveu uma oficina, foi fazer aula junto com o pai Adailton, babá Adailton Moreira, do samba de roda, e samba de partido alto. A gente encontrou vários mestres também do samba de partido alto, Aloísio Azevedo, enfim, os Biras, né, os irmãos lá do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro, fundadores do Cacique de Ramos, e mestre Dionísio, né, que é o fundador da escola de mestre Sala e Porta-Bandeira, lá no Rio de Janeiro. Tem 70 anos, eu tive assim, a honra de dançar com ele em cena, assim, né? E a gente teve no 3º espetáculo, que foi baseado nessa ideia, na dança do mestre Sala da Porta-Bandeira, né, da retomada dessa dança, porque com a espetacularização do carnaval isso vai se perdendo muito, né? E ele é uma coisa que ele falava muito, não, porque a gente não pode mais dançar, porque é muita roupa, é muito pesado, a gente não vê mais os movimentos, a gente não pensa mais na história do que significa essa bandeira, do que é proteger a bandeira, é proteger a comunidade negra, é proteger aquela comunidade que vivia ali. Então a gente foi numa pesquisa assim, muito profunda, né? E
uma ideia com contato improvisação, que a Andrea Jabot trazia, assim, uma experiência grande de conduzir, ser conduzido. Então, o terceiro espetáculo é todo em cima da dança de mestre sala e porta-bandeira. Que aí foi também eu aprendi a brincar em cena, assim, né? A improvisar e brincar e jogar. Era um grupo também muito diverso e muito disponível, assim. Então, a gente foi aprendendo. Foi um grupo que foi acontecendo uma seleção natural, ficamos só 7 mulheres. E a gente foi aprendendo a conversar em cena, em movimento, improvisando. Então, foi processo muito rico, assim, muito vivo para mim como intérprete. Entender que dançar pode ser assim, né? Pode ser também só chegar ali para entregar, oferecer um pouco do que você tem naquele momento, para dialogar, para estar aberto para escuta e para o diálogo de movimento na cena. Sim. Então, tudo isso foi. Falei pra caramba, né? Não, oxente, eu adorei ouvir, porque a gente já tinha trocado. Quando a gente se reencontrou, você já tinha me contado essa experiência. Eu acho incrível essa experiência, né? Essa pesquisa atrelado a você levar isso para o corpo e você criar um lugar que você entende uma comunicação com essa dentro dessa pesquisa que você fez. Eu acho essa experiência incrível, que agora está registrado. E eu queria falar para você assim 2 momentos que eu acho que foram, como eu falei, né? Um como espectador. Por que que eu perguntei isso para você também? Eu quis perguntar isso para você. Você nos levou a assistir Ateliê e o Ateliê foi um lugar que eu, como espectador, me arrebatou muito, né? Que hoje eu queria muito poder reacessar essas obras, porque eu me lembro que eu fiquei muito encantado com tudo. E eu me lembro, uma das coisas que mais me lembra, assim, que mais me marcou foi você dançando aquele trabalho de Clênio Magalhães no ateliê. Eu acho que de 2003 mesmo, eu acredito, se eu não me engano, que eu acho que foi o ano. Não, 2004, eu acho. 2004, que foi o ano 3, se eu não me engano. E eu não lembro o nome do trabalho, me desculpe. Mas tinha uma questão com história em quadrinho. Oposto. Como? Oposto, o nome do trabalho. Oposto. Oposto. Exatamente. Exatamente. Me marcou muito porque quando você chegava para dar aula, você acho que vinha direto de lá do processo, então você chegava cheia de informação, tinha aquele aplique. Lembra que você usava um negócio de um aplique? Lembro. E aí você dava uns spoiler pra gente, mas não era spoiler, sabe? Tipo assim, essa parte eu não vou contar porque vocês vão ter que ver, vocês vão ter que ir lá assistir. E a gente ficava super, né? Suas aulas que me arrebataram também de uma forma que, tipo assim, a gente vê em balé e jazz, né? E um jazz na época que tinha uma outra configuração que não é a de hoje. Não é o jazz que eu faço. O jazz que eu fazia não é o jazz que eu ensino, por exemplo. Então, aí você vinha com aulas músicas. Eu lembro que a gente pedia o CD para copiar, né? O nome da música. E aí você passava, eu ouvi Djavan por causa de você, porque você botava Djavan nas aulas, um monte de coisa, nem vou me lembrar aqui. E a outra coisa também que me marcou muito, é uma história engraçada. A minha primeira coreografia que eu dancei sua era uma coreografia, não sei se você vai lembrar, na Ballet Art, chamava Lavadeiras. Incrível a coreografia. Eu dançava Elielson, dançava Mônica Cunha, Luana, Ayala, a galera da minha época dançava essa coreografia. E era uma música instrumental, se eu não me engano era Bicho de Sete Cabeças, instrumental a música incrível. Eu já entrei com o processo começado. Eu acho que eu comecei, você já tinha iniciado a dança. Ou já tinha passado alguma movimentação na aula que foi pra dança, enfim. E eu, tipo assim, fiquei encantado com a proposta, né? Porque eram lavadeiras, eu entendi a história. Sabe quando... Porque eu achava que dança era pra gente dançar. E eu entendi uma história que você tava passando. E aí eu fiquei encantado. Você disse, não, você vai dançar. Você vai dançar essa coreografia, que eu não sabia nem o que era a titi, que você mandou fazer uma titi, eu dizia, não sabia nada. Mas aí, vamos lá. Você foi, botou, tinha uma história lá com Mônica. Eu tinha um duo com Mônica, que era uma coisa que eu meio que nascia. Uma viagem assim durante a coreografia.
Aí quando tava faltando 2 dias pra gente dançar a coreografia, você chegou e disse assim, gente, eu vou mudar a música. Vai mudar a música. Vamos tentar ver se vai casar. E se não casar, a gente muda a dança. Só tipo, voltava 2 dias pro espetáculo. Foi meu primeiro espetáculo. Uhum. Eu tava muito nervoso, né? E aí não casou quase nada. Quase nada. Você mudou para aquela Ensaboa de Marisa Monte. Aí eu disse, gente. E aí era terça e quinta a sua aula. Ensaia terça e sai a quinta para sábado, com essa música nova. E aí, quando chegou no Sim. sábado, você disse, não, gente, bora ali rapidinho no palco, marcar palco. Vai voltar a primeira música. Eu desisti. Hoje eu acordei e desisti da música, de mudar a música. E aí eu, gente, aí voltou a coreografia normal. Isso me tirou de uma zona de conforto, me deixou ligado. E até hoje eu não sabia se você fez isso de propósito, pra gente ficar mais ligado, ou se você fez porque realmente você estava a fim de experimentar. Não, na verdade, esse é um dos aprendizados que eu tive muito com o Jorge Silva. Uhum. Ele, às vezes a gente ensaiava, assim, tipo, 1 mês, 2 meses, cadê a música, Jorge? Não, você vai ver aí na hora. Aí a gente ia. Tipo, na última semana, ele juntava as coisas e botava uma música. Ou às vezes na hora a gente botava a música. Então, isso me ajudou muito a ficar atenta, né? E aí eu me lembro, foi proposital, né? Que eu me lembro que eu disse assim, não, tem que fazer alguma coisa, porque eles já estão se acomodando com aquilo, assim, tipo, já estão fazendo, isso aqui, tá. Então precisa de alguma coisa mexer com eles para poder eles ficarem mais atentos na cena, mais ligados né, trazer uma vida novamente para aquilo que eles estão fazendo. E às vezes a gente vai automatizando o negócio ali e aí acaba chegando num lugar que não é o lugar mais, assim, né? Você já automatizou tanto que você não consegue mais ir além daquilo ali, né? Da realização daqueles movimentos, daquelas sequências, enfim. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, uma provocação para eles, para acordar, fazer com que eles... Eu me lembro, todo mundo ficou muito revoltado. Não, mas vai mudar como? Gente, vamos experimentar. Vamos experimentar. João Perini tá aqui mandando um beijo, que ele acabou de entrar aqui na live, falando quanto tempo. Amado. Pois é, minha Sim, eu pró. adoro ele. E mandar um beijo pra minha mãe, Sou Lu, fã também de Perini. também, que acabou de entrar. Também. E eu me lembro também, Vanderlei, Ivan, eu lembro também de você, a gente foi competir, eu lembro que você sempre ficava meio, numa coisa, eu acho que você não gostava muito de competição, né? Enfim, a gente ia dançar, produzir. Aí chega um momento que a gente vai competir. A gente fez uma coreografia, acho que o tema era circo da escola, acho que era circo, e você fez os palhaços, que você quis ficar com os palhaços, né? E aí a gente levou um ator pra gente experimentar coisas, porque você disse que a gente tinha que pensar numa expressão, no que a gente ia fazer para dançar. Aí dividir a aula. E a gente, que era só movimento, 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 você disse assim, não, a gente vai fazer 30 minutos de ensaio, a aula era 1 hora, 30 minutos de experimentação com o ator, esqueci o nome dele, um cabeludo, não sei se você lembra. E 30 minutos de montagem. A gente achava absurdo isso, né? Como é que a gente vai montar em 30, perder metade da aula porque pra gente era perder, né? Mas foi um ganho, que quando a gente dançou essa coreografia, que todo mundo falou, não, muito diferente e tal. Pronto, leva pra competir. Em Feira de Santana, não sei se você lembra. Fomos pra Feira de Santana. Eu tinha um cabelo aqui, né? E aí a Agatha fala pra mim, Vitor, eu vou te ensinar. Você vai fazer um coque banana e vai botar a touca do palhaço. Não pode cair essa touca em cima. Enfia a Missy nesse negócio aí, pelo amor de Deus. Eu, não, tá ótima. Tá pouco, bote mais. Eu, não, tá ótima, aqui tá bom. E aí vamos, né? Ela, antes de entrar em cena, ela ainda me pergunta, você botou mais Missy? Eu, óbvio, né? Botei um e disse, botei mais. Aí entra em cena, né? Quando a primeira. Que eu lembro que eu e Vinícius entrava dando cambalhota, aquela cambalhota que segura na perna, sabe? Que a gente treinou horrores pra fazer. Aí eu e Vinícius entrava fazendo isso.
É, quando a gente começou a fazer, a touca veio pra cá, né? Tipo, apareceu o cabelo. E a Agatha estava na primeira fila, sentada, assistindo. Só que com esse olhinho dela, assim, a gente não percebe para onde ela tá olhando. Então eu comecei a chorar, sabe? Em cena, desesperado, com medo. Aí eu ia pra coxia, toda vez que eu ia pra coxia, alguém chegava pra mim e dizia, né? Tipo, sua touca tá saindo. E aí eu voltava em cena, a gente, que tinha muita saída, muita entrada. Aí a gente ia, sua touca tá saindo. E aí eu comecei a puxar a touca, puxar pra voltar. Ela voltava e subia novamente, voltava e subia. E aí teve uma hora que rasgou, né? Óbvio, rasgou. E meu cabelo, puff, saiu. Eu saí de cena tremendo, que eu disse assim, a Agatha vai acabar comigo, eu não vou dançar nunca mais. Me tremendo. E eu falei, porque ela estava congelada em cena, assim. Aí ela foi no camarim e falou, gente, foi ótimo. E eu já esperando, tipo, eu sabia que... Aí eu, você viu a touca? Ela, vi, mas até que ficou bom. Ó, super na paz. E eu achando que eu ia tomar o carão do milênio, sabe? Mas foi lindo, foi outra coreografia. E não tem registro dessa coreografia. Eu queria muito ter. Eu lembro, eu acho que Marcos Napoleão foi até jurado nessa competição aí. Que eu lembro dele vindo depois conversar comigo e tal. Foi, foi. Era muito legal. E todas as suas coreografias crianças, né, que a gente dançou, que você disse assim, a gente vai fazer um processo diferente. Quando a Agatha chegava inspirada, meu amor, a gente ficava logo assim. Parece que o cabelo tava mais. Ó, minha mãe, Lu. Parece que tava, ela chegava com o cabelo mais volumoso, ela chegava mais alta, e ela dizia assim, gente, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Pronto. E é porque era diferente mesmo, né? E aí, crianças, ela montou. Ó, minha mãe mandando um beijo pra você. Né, mãe? Pois é. Oh, obrigada. E aí a gente Outro. foi, a gente ia, você trouxe, foi uma montagem, assim, foi, inclusive crianças, foi a primeira montagem mais diferentona, assim, porque não foi, você não passou movimento, a gente desconstruía coisas de criança, né, que o espetáculo era histórias infantis, e você, a sua coreografia era abertura. E aí trazia, a gente desconstruiu o Nós Quatro, a gente desconstruía. Ela trouxe uma musiquinha da infância dela que a gente não conhecia e a gente brincou com esse movimento, trouxe algumas histórias. Perene tá dizendo que como é sabia sabia que ele ia ficar pelado no ateliê no trabalho de Marcela e Jorge tirou ele do elenco que salvou ele. Ai, Karine. Essa história é engraçada também. Eu já falei demais, mas o Perene me lembrou, eu vou falar essa história porque eu quero saber sua versão. A gente fazia aula com Luciene Monecata e com a Agatha, em escolas diferentes, né? E elas duas estavam no mesmo elenco, né? E aí, tipo assim, toda vez que a gente chegava pra fazer aula, a Agatha falava assim, como é que tá o processo? Que a gente chamava quando a Agatha tava no ateliê, porque ela contava o processo pra gente e tal. Aí, minha pró, como é que tá o processo e tal, não sei o quê. Aí ela falava assim, Luciene comentou alguma coisa com vocês? Aí a gente, não. Aí ela, aula vai, aula vem, não sei o quê. Eu acho que ela não aguentou, mas ela falou, então, porque o coreógrafo acabou de avisar pra gente que vai ser assim, um nu. E aí a gente tava todo mundo, né, improvisando no primeiro momento e mudou, afetou todo mundo. Mas foi um dos trabalhos mais incríveis, eu acho, que eu assisti no ateliê, foi esse. Como era o nome do coreógrafo mesmo? Marcelo, esqueci o nome dele. Marcelo Evelyn. Marcelo Evelyn. Inclusive, ele está em um processo agora que eu vi de Conexão Brasil e França, que vai ter agora um curso que eu vou até me inscrever, que Cristina Castro me mandou. Que massa. Então, aí o Perene se Foi lembrou. muito bom aquele processo também. Eu não me lembro se foi você ou se foi Vinícius, assim, que acho que no fim de semana antes da estreia, aí me ligou, minha prova, e você agora na TV Bahia nua? Eu falei, meu Deus, como é que o pessoal liberou para passar, né, imagens com nu, meio-dia, no dia de sábado. Aí eu fiquei assim meio com vergonha. Eu falei, gente, meu aluno me ligou me dizendo que me viu na televisão, que eu tava nua. Eu não me lembro se foi você ou se foi Vinícius. Foi eu, amor. Mas, enfim. A Agatha, ela dava o telefone dela pra gente, aí dizia qualquer coisa pra gente. A gente tinha um telefone, na época a gente se ligava, né?
Porque hoje em dia ninguém se liga, né? É. Todo mundo manda o WhatsApp. Mas ele se ligava muito. Eu lembro que quando eu entrei na Ballet Art, você ia remontar meninos de rua para competir. Que era uma coreografia sua do Uhum. ano anterior, quando eu não estava no balé. E aí você fez uma Sim. seleção com os meninos na época, que só tinha 2 vagas e tinham 4 meninos. E aí você falou, não, eu Eu vou. me lembrava disso. Você fez uma seleção, amor. Você ligou pra minha casa depois da aula. A gente, ela Uhum. falou, hoje eu vou ligar pra vocês. E a gente ficou em casa, eu não conseguia nem prestar atenção em nada, esperando a ligação. E quando você ligou, você tá dentro e tal, não sei o quê. Foi a minha primeira audição da vida aí, ó. Foi com você. E falando Oh, de que bom. coreografia, você lembra qual foi a primeira coreografia que você assinou? E onde foi? Acho que foi lá na Ballet Arte mesmo. Não me lembro qual foi a primeira, mas quer dizer, tiveram os trabalhos de composição coreográfica na universidade, né? Composição solística primeiro e depois coreográfica, que aí foram dois solos, na verdade, composição solística 1 e 2 e uma coreografia que eu montei. Montei duas coreografias, na verdade. Uma era Insônia e a outra, acho que era da pele, alguma coisa assim. Que Jai dançou, Bárbara Barbará, Claudinha, Simone Bonfim, uma galera assim, Pô, muito ela tem cara. legal. E os trabalhos com a Ballet Arte, porque assim que eu comecei, entrei na faculdade, foi quando eu comecei a dar aula lá, né? Então eu ia fazendo as minhas experiências coreográficas com vocês, né? E depois disso aí teve desafio lá com a Bateca Taigara. E aí eu me lembro que Ângela Ribeiro comentou quando eu fui já, depois de anos, já tinha saído do Ballet Arte há muito tempo, aí Cíntia me convidou para fazer esse trabalho que era com 30 baianas, 30 sambadeiras, né, de Santo Amaro, Dona Nicinha, era um desafio, né, de samba de roda, porque era um espetáculo em homenagem à Dona Canô, e aí era um desafio entre as 30 baianas e o corpo de baile da Ebateca nas pontas, né? Então a gente fez uma brincadeira de um samba de roda na ponta e dessas sambadeiras maravilhosas. E aí eu me lembro que Cíntia falou, não, convidei a Agatha e a Ângela passou por lá um dia, ela falou, não se preocupe não, você vai passar no ensaio e vai achar que tá tudo uma loucura, mas depois vai ficar lindo. Eu falei, é isso que você pensava? Ela quando você estava lá na Ballet Art, eu abri a porta, olhava assim, oh, meu Deus, isso aí não vai dar em nada. O que, que a Agatha tá inventando dessa vez? E aí depois ela foi se acostumando, que ela via que dali ia nascer alguma coisa que ia render, que ia ser bacana. Gente, que Mas, legal, né? Olha como a visão uhum, do outro, mas é, você trazia, ó, em tudo, você trazia na aula, você trazia na coreografia, você trazia, tipo, eu lembro que a gente fez um laboratório com você nessa época de crianças, 2005, que a gente fazia um laboratório e aí do laboratório você dizia, não, eu quero isso que isso vá pra cena. Óbvio que a gente que vem de balézinho, na hora eu falava, meu Deus, que maluquice, gente, que loucura. E dava certo, né? Tudo dava certo. E aí uhum, isso saía. Sabe o que eu me lembro também? Eu me lembro que a gente foi dançar no ateliê. Tinha uma coreografia sua de 2004, de dezembro, que foi Arco-Íris, que eu amava também. Só que aí a gente foi dançar, tinha umas vagas para dançar no foyer do TCA na época do ateliê. E aí, ah, verdade. aí você transformou a coreografia Arco-Íris em brasa. E aí a gente foi Uhum, dançar no foyer do ateliê. E aí a gente delimitava a sala porque era um palco muito pequenininho, né? E você dizia, não, a gente vai dançar num palco bem pequeno. E aí delimitava a sala e a transformação de Arco-Íris para Embrasa, nossa, Embrasa foi incrível. Outra coreografia que eu queria muito poder, sei lá, ver dançar de novo, que eu não sei também se tem registro da Balaiás, com certeza não uhum. tem, porque uma época eu fiquei muito Não nessa sei. que era uma época que não tinha essa coisa de celular, A né? gente não se preocupava também muito com isso, né? E É, aí não tinha acesso, exatamente, não tinha acesso à câmera com facilidade, então a gente ia deixando
passar, assim, né? Muita coisa eu não tenho registrado, muita coisa, assim, de trabalho. Não tenho É registrado. verdade. Então, eu vou perguntei da coreografia. Eu queria. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem também, que a gente está se empolgando aqui, mas tem tempo. Você foi para os Estados Unidos completar a sua formação, né? Como é que você. Como é a formação lá? Como foi para você essa experiência? É, na verdade, assim, eu falei que eu fui para o Rio, né? Foi em 2006, morei 6 anos lá no Rio e depois surgiu essa oportunidade. Lá no Rio eu já comecei a retomar uma relação com a academia, né? Que eu comecei a sentir. Me liguei também muito com trabalhos de grupos de teatro, né? Teatro negro na direção de movimento, né? Na composição do espetáculo Orirê, que foi dirigido por Gustavo. A gente fez oficinas dentro do terreiro e a partir dali a gente montou um espetáculo. Eu atuava também, né? Mas fiz mais direção de movimento. Depois de um solo, Iminência do Corpo Negro, né? Iminência de Morte do Corpo Negro enfim, com a Companhia dos Urbanos também. Eu fui entrando um pouco por esse viés, assim, né? E lá no Rio também eu conheci uma outra parte da história, assim, da dança, um pouco da história de Mercedes Batista, que eu nunca tinha escutado falar, assim. Então, e fiquei muito assim, poxa, eu tô saindo, né? Sou formada na escola de dança, em bacharelado, licenciatura, sou brasileira, nunca ouvi falar em Mercedes Batista. Como assim, né? Não admitia isso. Eu falei, não, eu quero voltar para a academia porque eu acho que isso tem que fazer parte da nossa formação, né? Assim, de alguma forma eu gostaria de contribuir também um pouco com isso. E aí uma das formas que eu pensei foi de retomar a minha caminhada assim dentro da academia. Aí lá no Rio ainda eu fiz uma pós-graduação no Gelviana, no Sistema Laban, já entrando ali por um estudo sociocoreológico do samba de roda, e fui entrando um pouco mais no mestrado da UF, então eu já saí dessa pós, já entrando no mestrado da UF, e daí surgiu uma oportunidade para Gustavo, para ir para o Texas, para a Universidade do Texas, para fazer mestrado em estudos da África e da diáspora, e aí eu falei, não vou deixar meu mestrado aqui, vou completar esse ano de disciplinas, e depois eu vou aplicar também, vou tentar também entrar nesse programa, né, que me interessava muito. E aí eu fiz todo o processo de aplicação, a gente teve muito apoio da Crioula, né, que é uma ONG no Rio de Janeiro que apoia mulheres negras e iniciativas relacionadas com a luta contra o racismo. E aí a gente teve muito apoio assim, de Lúcia Xavier, e que já tinha um contato com essa Universidade do Texas. E esse curso estava abrindo como departamento, né, da África e da diáspora africana. E aí a gente acabou indo. Ele entrou primeiro, um ano depois eu consegui também entrar no mestrado. E aí do mestrado já emendei para um doutorado, que eu falei, já estou aqui, já estou nessa batalha, porque é muito complicado, assim, eu achava que eu sabia um pouquinho de inglês, cheguei lá e eu vi que eu não sabia nada, porque você entra num ambiente de academia, que aí ainda é um vocabulário acadêmico, né? E a complexidade dos livros que a gente tinha que ler, assim, eram 3 livros por semana que tinha que ler e apresentar seminários, enfim. Então eu entrei assim muito nessa vibração mais de voltar aos estudos, né? Que foi muito difícil para mim também, porque vinha naquela história de dançar muito, de ensaiar muito, né? De trabalhar com o corpo assim todo dia, 10 horas por dia, sei lá, ou mais, e chega lá e dá essa pausa, assim, um pouco nesse meu dançar, na prática. Então, porque era muita leitura, era muito correr atrás da língua, era muito correr atrás dessa nova etapa que eu estava ali começando, né? Mas aí eu fui fazendo contato com as pessoas de dança também, né? Da escola de dança, de teatro e dança, desde lá do Departamento de África e Diáspora Africana. A minha orientadora transitava entre os 2 departamentos.
E aí, quando surgiu, terminei o mestrado, eu falei, vou aplicar para o doutorado lá, e ela topou ser minha orientadora se eu passasse. E aí eu passei, ainda corri atrás de bolsa, porque a gente foi com bolsa, né, de estudos de lá, da universidade, mas o departamento de dança tinha menos dinheiro do que o departamento mais ligado à parte de antropologia e tal. Então, eles tiveram maior dificuldade, mas ainda assim, na última hora, consegui uma bolsa do Centro de Diversidade, né, Estudos de Diversidade, para o meu primeiro ano, e depois apliquei para a CAPES e consegui virar bolsista da CAPES também. E aí foram mais 5 anos, né? Eu já tinha 2 anos, foram mais 5 anos de doutorado lá. E aí eu fui me aprofundar aí na pesquisa sobre mulheres negras na dança, que no meu mestrado eu já vinha construindo um pouco essa história, mas mais falando do trabalho de Mercedes Batista em relação ao trabalho de Katherine Dunham e a relação delas duas, e como a gente pode entender essa relação como uma relação de troca, de conhecimento mútuo. E aí no doutorado eu vim olhar um pouco para minha história também, né? Para o que eu tinha vivido com o Dance Brasil, que me possibilitou esse contato num nível mais diaspórico, assim, que todas as experiências. Eu conheci Katherine Dunham, assim, pessoalmente. Depois eu lembro disso hoje, eu falei, gente, na época eu não tinha noção do que era aquilo, né? Ela foi assistir um espetáculo do Dance Brasil e foi falar com a gente, já na cadeira de rodas, mas assim, depois do espetáculo, as pessoas colocaram rosas aos pés dela, assim. Foi uma coisa mais linda, que, assim, eu me arrepio falando, porque foi muito lindo de ver. Na época eu não tinha nem noção da dimensão, da importância que aquilo tinha, né, para a dança, mas esses contatos, eles foram acontecendo, né? Tive a oportunidade de estudar Novinelli, entender um pouco mais da técnica de Horton lá, fazer um curso de verão. Enfim, essas oportunidades foram surgindo no meu caminho e me abriram os olhos, né, para essa perspectiva mais diaspórica, né, da dança e da nossa experiência vivida. E aí, meu trabalho de doutorado acabou caminhando por aí, né? O Dance Brasil foi muito importante e eu falei, vou falar dessa experiência diaspórica, do trabalho de mulheres que eu admiro muito, que estão aí, né, que é Rosângela Silvestre, que é de Leusa Santos, e a partir daí também da própria metodologia que eu fui desenvolvendo a partir dessa ideia de entender a condição feminina negra na diáspora como uma condição de instabilidade, né? Inspirada também pelas danças de caboclo, né? No candomblé, e enfim, muito atravessada por muitas informações, né, de experiência de vida também, que desde o Rio de Janeiro, desde 2008 também sou candomblessista, né, sou a Biana da casa do Ileume Juarô, então também tenho esse universo todo de vida, de experiências que atravessam, que informam, que me impulsionam, né, na dança e no que eu estou fazendo agora, né, assim, de pesquisa e tudo. Eu também sou a Bian e eu fiquei encantado com com o seu projeto. Eu queria conhecer mais e a gente vai conversar. Vou te abusar mais vezes, porque eu adorei. Eu tô encantado. Anderson ainda falou aqui, mulheres negras na dança, uma necessidade muito grande em se falar das reais difusoras da dança no Brasil e no mundo. É verdade. Uhum. E Sim, sim. Eu senti isso, né, Anderson, assim, falando um pouco mais diretamente. Foi o que me moveu um pouco, assim, a entender essa realidade, assim. Foi a partir do Rio de Janeiro, mas eu lembrava muito dessas mulheres aqui, né, de Salvador, e que a gente, às vezes, não dá valor, assim, ao que a gente tem, né? Quando a gente sai, às vezes a gente consegue entender o valor que essas mulheres, que essas pessoas. Por isso que eu, assim, quis falar de muita gente que passou. Devo ter esquecido de muita gente também, mas, assim, eu acho importante a gente falar porque a gente tem profissionais excelentes, pessoas muito boas e que, às vezes, a gente, como está muito perto, a gente não dá tanto valor, né? Mas é importante a gente festejar, valorizar, reconhecer essas pessoas. E as mulheres na dança, as mulheres negras na dança, eu acho que ainda ficam
um pouco invisibilizadas, né? Sim, sim. A gente tem mais 4 minutinhos, eu acho. Eu acho. Eu, Uhum. antes de eu fazer a última pergunta, eu amei, Pro. Eu amei. Eu quero mais. A gente vai ter que marcar só nós dois ou compartilhar, enfim, de alguma forma que eu quero. Eu acho que essas conexões que eu estou fazendo é muito de uma pesquisa pessoal, de querer entender da onde a gente Uhum. veio, quais as influências de cada um, porque eu acho que a gente não, a gente tem uma cultura de não memória, né? E com esse imediatismo da rede social, eu acho que a cultura vai se perdendo cada vez, essa cultura se perde cada vez mais. Então é só um pouco da minha contribuição de trazer vocês que me inspiram, eu acho que são nomes inspiradores para todo mundo, para contar um pouco, que é só 1 hora, se eu pudesse ficava 5 horas, um pouco do que é a história, né, de cada um e a história de cada um faz um todo, né? E assim, eu queria saber Uhum. como é que você acha que eu tenho um grupo, né, o grupo Experimental de Jazz, você sabe, como é que nós Sim. podemos. A gente pode encontrar suporte, apoio e ter diálogos, né? Então, já que a gente tem essa tecnologia hoje em dia, a gente pode contar com isso. Vamos entender como é que vai ser É, esse encontro, né? é isso mesmo. Entre eu e vocês agora, nesse momento, enfim. Pra terminar, que a gente já daqui a pouco esse relógio escroto do Instagram que eu odeio vai começar a contar ali. Eu queria saber quem é que você indica para eu fazer essa conexão. Quem é que você indica pode dizer que eu vou correr atrás. Nossa, é... quem eu indico? Vou indicar a Cláudia Guedes, né? Que está aí na dança Camaçari. Tem uma história de dança também aí muito bonita, uma relação aí com a dança, não só em Salvador, mas como eu falei, né, lá em Camaçari também, construindo essa história. Então é isso, indico ela. Tá bom, tá certo. E só para terminar, antes que apareça o reloginho, Anderson falou que tá te parabenizando, falando que você acende as referências dessas mulheres negras e também já se torna uma grande referência. Concordo. É da minha história pessoal Obrigada. e com essa pesquisa incrível, maravilhosa, que já me arrebatou mais uma vez, eu acredito que ainda vai ter uma história, com certeza, vai ser uma referência para muita gente. E Ai, ele que bom. concordou com a indicação de Claudinha, Cláudia Guedes, perfeita indicação. Pois é, vamos fazer. Sim, Mas é obrigada. isso, Pro. Um beijo. Obrigada, amor. Eu amei. Beijo, muito obrigada por essa oportunidade. Ah, voltou. Oi, pronto. Queria Com- agradecer a todos, todas, todes que estão aí também acompanhando, por estar aí, né, com a gente nessa conversa. Muito obrigada pelo convite, amei. é, Se prepare que vai ter mais. O reloginho, pois é, Amanda. História. O reloginho já começou, daqui a pouco elas derrubam 15 segundos. Então, beijo, Tá obrigado, bom. Amanda. Beijo. João Perini, Vanderlei, Anderson, essa galera que já esteve aqui comigo, que estava aqui acompanhando. Beijo, beijo. Tchau. Até mais. Tchau, 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 tchau.